Olá, Rafael. O meu nome é Tiago e hoje vou compartilhar este relato com você. Bem, isso que contarei a seguir aconteceu com meu pai e eu contarei o relato como se eu fosse ele. Me chamo Edivânio. Moro no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Vou contar a história da vez em que fui perseguido por um lobisomem. Em um dia normal, como qualquer outro, eu decidi visitar a minha mãe. E logo avisei a minha esposa que visitaria a nora dela. A minha esposa estava cuidando do nosso filho, chamado Tiago, que era muito novo na época. Então, ela não se sentiu à vontade para sair de casa. E logo eu tive que ir sozinho. Sendo assim, eu fui até a casa da minha mãe e me lembro do horário como se fosse ontem. Era por volta de 20 horas. Bem, logo cheguei na casa da minha mãe, pois ela não morava tão distante assim. E uns 15 minutos bastava para chegar até a casa dela. E após chegar lá, conversamos, rimos e jantamos. E após isso, eu, sem querer, acabei cochilando no sofá. E quando me dei conta do horário, já era por volta de 00:14. Acordei assustado com o horário e avisei a minha mãe que já estava indo para casa. Ela pediu que eu ficasse e dormisse por lá. E ela falava: "Mas meu filho, já está tarde. Não seria melhor se você dormisse aqui?" Eu instantaneamente recusei a proposta, pois não me sentia à vontade deixando a minha esposa e o meu filho sozinho em casa. Até porque morávamos em um local deserto, onde a casa mais próxima ficava a vários metros uma das outras. Isso sem contar que no total só haviam 5 casas naquele local. Sendo assim, parti a caminho de casa. Andei por cerca de 3 minutos e neste momento eu senti um cheiro horrível e uma sensação muito ruim vindo de trás de mim. Fiquei muito hesitante em olhar para trás e por isso eu me virei bem devagar. E quando eu olhei, eu vi uma criatura quadrúpede com pelos negros, semelhante a um cachorro. Só que aquela criatura era muito maior que qualquer outro cachorro que eu já tinha visto. E mesmo a criatura estando de 4 patas no chão, aquela coisa era maior do que eu. Bem, eu tenho por volta de 1,70 de altura. E além da criatura ser enorme e ter pelos negros, aquela coisa também tinha os olhos vermelhos. E neste momento, eu voltei a olhar para frente, comecei a rezar e a andar, pois eu sabia que se eu tentasse correr, a criatura provavelmente me alcançaria fácil. Também não havia como voltar para a casa da minha mãe, até porque ficava na mesma direção em que a criatura estava. Então prossegui por cerca de 2 minutos. E durante esses 2 minutos andando, eu não parava de rezar. Então decidi olhar para trás novamente, para saber se a criatura ainda estava lá. E dessa vez eu olhei rapidamente, e a criatura estava bem mais longe do que na última vez. Só que desta vez, a coisa estava de pé como uma pessoa, e aquela fera tinha por cerca de 3 metros de altura. E eu nunca senti tanto medo na minha vida como senti naquele momento. Novamente eu olhei para frente e comecei a andar e a rezar. 5 minutos se passaram e eu já não aguentava mais. Tinha que olhar para trás novamente. Então, rapidamente eu olhei. Só que desta vez, ali não havia mais nada. Então, logo eu agradeci a Deus e comecei a andar mais depressa. Virei a esquina, comecei a descer a ladeira. E bem,
eu já estava bem próximo da minha casa. E quando eu cheguei no final da ladeira, eu me arrepiei todo quando olhei para trás sem pensar, pois a criatura estava em cima da ladeira e olhava para mim com a boca aberta, e dava para ver que aquela coisa babava como se estivesse com água na boca. Aproveitei a vantagem da distância e desta vez eu comecei a correr, sem me importar se a criatura podia ou não me alcançar. Eu virei a última esquina para chegar até a minha casa, e quando olhei para trás, a criatura ainda estava no mesmo lugar, imóvel. Porém, aquela coisa deu um enorme salto, e então chegou até o final da ladeira, e eu fiquei com muito, mas muito medo mesmo, pois aquele demônio estava com um olhar de malícia nos olhos, e neste momento eu corri sem pensar. Já estava bem próximo de casa, então eu corri o máximo que eu pude. Muito cansado de correr, eu cheguei no portão da minha casa, que era um portão de ferro. Então eu bati várias vezes para minha esposa vir abrir o portão. E como ele era de ferro, fazia muito barulho. Olhei para o lado enquanto batia no portão, e desta vez eu vi a criatura na esquina. Porém, desta vez aquela coisa estava imóvel e com um olhar bastante sério. Como a minha esposa demorava para aparecer, e eu estava com muito medo, eu escalei o muro e depois pulei o portão. Corri pela garagem, entrei dentro de casa e tranquei a porta de madeira. Também usei uma barra de ferro que é chumbada na parede que fica atrás da porta. Fui até a minha esposa e o meu filho para ver se eles estavam bem. E o meu filho e a minha esposa estavam dormindo, e nem sequer haviam acordado com o barulho do portão. Acordei a minha esposa e contei tudo o que havia ocorrido para ela. E neste momento, ela me orientou a pegar o nosso cachorro na garagem e trazer para dentro de casa por precaução, caso a criatura invadisse a nossa casa. Bem, lá dentro de casa o nosso cachorro podia nos proteger, ou ao menos ganhar tempo para fugirmos. O nosso cachorro era um pitbull e era muito grande. Eu e a minha esposa passamos a noite em claro, com medo de que algo a mais acontecesse. E então ficamos todos juntos. A minha esposa, o meu filho, o meu cachorro e eu. E logo que o sol nasceu e já estava bem claro, eu saí lá fora para ver se tudo estava bem. Ali não havia mais nada, e a sensação ruim que eu sentia já havia passado. Dei graças a Deus por ter sobrevivido àquele dia, e sempre que conto essa história, eu fico todo arrepiado só de lembrar daquela criatura. Há boatos de que um certo dono de um sítio que fica perto da minha casa, cujo nome eu não posso citar, aquele homem se transforma em lobisomem. E há boatos de que ele fez um pacto para poder se transformar. E todas as vezes que eu passo por este homem, ele me olha de um jeito muito estranho. E às vezes eu chego a pensar que ele era aquela criatura da noite passada. Dou graças a Deus por estar vivo e rezo todos os dias para que isso nunca mais se repita. E evito até mesmo passar por perto deste homem. Bem, este é o meu relato, Fael. Espero que tenha gostado e tenha uma boa noite.